Você não está preparado para o que vai acontecer agora em Três Graças, cara de envergonhado, porque o que parecia apenas mais um capítulo, vai se transformar em uma sequência de revelações que podem destruir tudo. E o pior, alguém está prestes a ser desmascarado de uma forma que ninguém imaginava. Tudo começa quando uma informação inesperada chega e muda completamente o rumo da história. Juquinha e Jairo descobrem algo que pode explodir tudo. Samira voltou para o Brasil. E nesse momento, um silêncio estranho toma conta. Porque essa volta não é por acaso. Samira não voltou para visitar, ela voltou para cobrar. E quando ela tenta entrar em contato com Ferete, o que acontece é ainda mais suspeito. Ferete simplesmente não atende. E isso não é um detalhe. Isso é um sinal claro de que ele está escondendo algo. E Samira percebe isso na hora. E nesse momento, o olhar dela muda completamente. Porque agora, não é mais sobre ajuda, é sobre vingança. Mas enquanto isso, outra situação começa a sair do controle. Bagdá perde a paciência com Casper. E o motivo é simples. Casper está preocupado demais com a escultura, enquanto deveria estar focado em algo muito mais importante. Lucélia. E Bagdá deixa isso claro. Você vai ficar chorando por uma escultura? Ou vai atrás de quem realmente está causando tudo isso? E essa frase pesa, porque no fundo, Casper sabe que ele está perdendo tempo. Mas talvez, já seja tarde demais. Porque Lucélia já foi longe demais. E o que vem a seguir? Ninguém está preparado. Joaquim decide falar. E o que ele revela? É simplesmente devastador. Diante de Paulinho e Gerluce, ele solta uma verdade que muda tudo. Foi Armunda quem matou Célio. O silêncio que vem depois disso é pesado. Paulinho não consegue acreditar. Gerluce fica completamente abalada. Porque essa verdade não só explica muita coisa, como também abre uma guerra. E agora? Não tem mais volta. Mas se você acha que parou por aí, se prepara, porque o próximo momento é ainda mais chocante. Lucélia decide falar, e dessa vez, ela não está escondendo nada. Diante de Magdi, e na presença de Júnior, ela confessa todos os crimes, sem medo, sem arrependimento. E cada palavra que sai da boca dela é como uma bomba. Ela revela tudo o que fez, tudo que manipulou, tudo que destruiu. E o mais assustador, ela não demonstra culpa. E é nesse momento que fica claro, Lucélia não tem limites. E o pior ainda está por vir, porque Júnior e Magdi não ficam em silêncio. Eles levam tudo até Paulinho, e contam o que ouviram. Mas não para por aí. Eles revelam algo ainda mais grave. Lucélia ameaçou a própria prima com uma arma. E mais, ela assumiu o comando do tráfico na chacrinha. Nesse momento, tudo muda de nível. Agora não é mais segredo, é crime. E Paulinho percebe isso imediatamente. E o olhar dele mostra que ele já tomou uma decisão. E quando Paulinho decide agir, ninguém segura. Mas enquanto o caos toma conta, uma cena completamente diferente acontece. Kellen recebe um pedido inesperado. Zé Maria pede ela em casamento. E por um momento, tudo parece parar. Porque no meio de tanto conflito, surge algo que ninguém esperava. E a resposta dela muda tudo naquele momento. Kellen aceita. E por alguns segundos, existe esperança. Mas essa esperança dura pouco, porque a realidade volta com tudo. E dessa vez, de um jeito ainda mais intenso. Joelle escuta algo. Um som baixo, mas impossível de ignorar. O choro da filha. E nesse momento, o coração dela dispara. Porque esse choro não é normal. E algo está errado. Muito errado. Mas o maior confronto ainda está por vir. Samira decide agir. E ela vai direto ao ponto. Sem medo. Sem filtro. Ela confronta Ferete. E faz uma ameaça que pode destruir tudo. Se ele não ajudar, ela vai contar para Raul que ele é o pai dela. O silêncio que vem depois disso é desesperador. Porque essa verdade tem o poder de acabar com tudo. E Ferete sabe disso. E agora? Ele está encurralado. Sem saída. Sem controle. E com tudo prestes a explodir. E é aqui que tudo muda. Porque quando segredos começam a vir à tona,
ninguém sai ileso. E a pergunta que fica é: quem vai cair primeiro? E o que vai acontecer depois disso? Ninguém está preparado. Você não está preparado para o que vai acontecer nos próximos capítulos de Três Graças, porque o que parecia apenas mais uma sequência da novela vai se transformar em um verdadeiro jogo de manipulação, revelações e decisões perigosas. E o mais assustador, algumas alianças vão mudar completamente o rumo da história, e outras vão ser destruídas para sempre. Tudo começa com uma revelação que cai como uma bomba. Armunda descobre algo que ela jamais imaginaria. Ferete é pai de Raul. O impacto dessa descoberta é imediato, porque isso muda completamente o jogo. Armunda fica em choque, mas ao mesmo tempo, começa a enxergar novas possibilidades, porque agora ela sabe que existe algo ainda mais profundo ligando todas essas peças, e o silêncio que se forma depois dessa revelação não é de surpresa, é de cálculo, porque Armunda não é do tipo que perde tempo. Ela pensa rápido, e já começa a montar um novo plano, mas antes que ela consiga agir, uma nova informação entra em cena. E dessa vez, a situação sai ainda mais do controle. Xênica descobre por Macedo algo que pode explodir tudo. Samira está no Brasil. E não só isso, ela está pressionando Ferete. Nesse momento, tudo começa a fazer sentido, porque a presença de Samira não é apenas um retorno, é uma ameaça real. E Xênica percebe isso imediatamente. Porque quando alguém como Samira volta, é porque algo grande está prestes a acontecer, mas o que ninguém imaginava é até onde isso vai chegar. Enquanto isso, uma cena aparentemente tranquila acontece. Zenilda conhece a família de Juquinha, e por alguns instantes, tudo parece leve, como se fosse apenas mais um momento comum. Mas em Três Graças, nada é por acaso, porque mesmo nos momentos mais simples, segredos estão sendo construídos. E decisões estão sendo tomadas. Mas a verdadeira tensão está em outro lugar. Paulinho começa a agir, e dessa vez, com estratégia, ele se aproxima de Raul, e juntos, eles combinam um plano que pode revelar algo extremamente importante: o paradeiro da neta de Gerluce. E o alvo é claro, Herculano. Paulinho sabe que precisa agir com cuidado, porque qualquer erro pode colocar tudo a perder. E Raul se torna peça-chave nesse jogo. Mas o que ninguém sabe é que esse plano pode sair completamente do controle, porque existem forças maiores se movimentando nos bastidores. E enquanto isso, uma reconciliação inesperada acontece. Angélico e Leonardo finalmente se entendem. E por um momento, parece que as coisas estão se resolvendo. Mas esse momento de paz não vai durar. Porque enquanto alguns tentam reconstruir, outros estão preparando o caos. Ferete toma uma decisão. E essa decisão vai mudar tudo. Ele chama Armunda e faz um anúncio direto. Samira vai trabalhar com eles. O impacto disso é imediato, porque agora, a ameaça se transforma em aliada. Mas essa aliança não é baseada em confiança, é baseada em interesse. E isso torna tudo ainda mais perigoso. Porque quando pessoas perigosas se unem, o resultado nunca é previsível. E enquanto isso, o medo começa a tomar conta. Magdi sente o peso das ameaças de Lucélia. E dessa vez, ela não consegue ignorar. O medo é real, o risco é imediato. E ela toma uma decisão: voltar para casa. Mas essa decisão pode não ser suficiente para protegê-la. Porque Lucélia já mostrou que não tem limites. E quando ela decide agir, ninguém está seguro. Mas o momento mais tenso ainda está por vir. Ferete decide resolver tudo, de uma vez. Ele procura Samira e faz uma proposta. Uma proposta que revela até onde ele está disposto a ir. Ele oferece dinheiro, muito dinheiro. Mas em troca, ele quer algo que pode mudar completamente o destino da história. Que Samira se livre de Gerluce. O silêncio que segue essa proposta é pesado, porque agora não existem mais dúvidas. As intenções foram expostas, e o jogo ficou ainda mais perigoso. Samira escuta tudo, sem interromper, sem demonstrar emoção. Mas por dentro,
Tudo está sendo calculado. Porque essa proposta não é apenas um acordo, é uma escolha. E qualquer escolha vai ter consequências. E é nesse momento que tudo muda. Porque quando dinheiro, segredos e interesses se encontram, ninguém sai ileso. E as alianças que estão sendo formadas agora podem ser as mesmas que vão destruir tudo depois. A pergunta que fica é: Samira vai aceitar? E se aceitar, até onde ela está disposta a ir? E mais, quem será o próximo a cair nesse jogo? Porque uma coisa é certa: os próximos capítulos não serão sobre revelações, serão sobre consequências. E quando essas consequências começarem, não vai ter volta. E o que vai acontecer depois disso? Ninguém está preparado.